O que vocês estão vendo não se trata de teorias e nem conspirações. São fatos. A elite global nos esconde coisas terríveis que, mesmo explicando, mostrando vídeos, fazendo uma matéria investigativa, fica difícil de explicar. Então nós pegamos em conflito de pensamentos e questões que ficam cada dia mais complicado de responder. Por que escondem o formato da Terra? Por que não deixam fazer expedições à Antártida? Por que jogam produtos químicos no ar? Essas e outras questões a mídia global nunca irá nos contar. Por isso a importância de canais como esse para fazer pequena parcela de gente abrir os olhos e se preparar para o caos premeditado pela agenda Illuminati da nova ordem mundial. A Sabesp, com parceria com a Agenda 21, está fazendo nuvens artificiais no Brasil desde 2001. O nome do programa é Mode Clima. Garanto que poucos sabem disso. Pasmem, nessa matéria que vai deixar você muito mais alerta do que já está. O processo de formação de chuvas acontece naturalmente, quando a água aquecida pelo sol sobe em forma de vapor, se mistura com o ar que, por sua vez, viram nuvens. Em um processo natural deixado por Deus, as nuvens carregadas encontram o ar gelado e quente. Alguns raios e trovões marcam o início das chuvas que purificam a terra. Acontece que o homem resolveu brincar de ser Deus e fazer suas próprias chuvas, alegando estar ajudando a população mundial, usam e abusam ocultamente sobre nossas cabeças. Takeshi Yamai veio para o Brasil para começar a fazer nuvens artificiais. Mais conhecido como inventor, começou a se aventurar na produção de nuvens. Ele conta que as temporadas passadas no Japão, trabalhando em grandes montadoras, acenderam nele o espírito de inventor. Hoje, o engenheiro mecânico semeia nuvens. Estamos já fazendo chuvas artificiais para a Sabesp, né? Eu acho que desde 2001 chegamos a quase 400 chuvas, né? Estamos já fazendo chuvas artificiais para a Sabesp, né? Eu acho que desde 2001 chegamos a quase 400 chuvas, né? E começamos a aprender a fazer a nuvem pequena crescer para depois fazer chover. E aí depois disso acabamos entendendo o mecanismo que faz os ventos rotativos, os tornados e furacões. Agora eu preciso provar para vocês que muitos tornados e furacões que devastam áreas inteiras nos Estados Unidos e no mundo são premeditados ou ação da natureza. Isso faz parte da Agenda 21. É o plano para a redução da população. Percebam como tem aumentado números de rinite, irritação na garganta, doenças pulmonares em crianças. Esse produto fará com que elas vivam menos ou morram antes do tempo. Agora você já sabe que o Brasil também está se adequando para a pulverização em massa. Acontece que nos Estados Unidos tem a FEMA, com milhares de caixões esperando uma grande catástrofe populacional acontecer. Já aqui no Brasil, apesar de o governo secretamente pulverizar o ar com produtos químicos, eles ainda não têm infraestrutura para uma pandemia. O que eles fazem é proliferar o mosquito do Zika vírus para tentar controlar a natalidade. Hoje em dia, quem quer ter filhos pensa 2 vezes antes, com medo da microcefalia. Isso é um controle da população. Implantam o medo, o caos. Muitos brasileiros foram ter filhos no Chile ou qualquer outro país gelado, longe do Zika vírus. Agora estão poluindo nosso ar, a fim de implantar no nosso sangue substâncias que reduzem o tempo de vida, a fim de garantir um balanço populacional ao longo dos tempos. No Brasil, doenças pulmonares matam mais que a AIDS.
Cada día más personas afirman que estas escenas son en realidad rastros químicos dejados adrede con algún propósito oculto. Los llaman chemtrails, término que se ha popularizado en 1997. En ese año se vieron los primeros testimonios de estelas dejadas por aviones que parecían ser distintas a las naturales, más densas, que tardaban más tiempo en desaparecer y formaban diseños caprichosos. Gravar isso aqui, cara. Gravar isso. Tenho que gravar isso aqui. Tenho que gravar isso aqui, cara. Muitos começaram a estudar esses fenômenos por conta própria, porque o governo não falou para a população quais eram os seus planos reais. Algumas fumaças demoravam a dissipar, outras ficavam nos céus por horas, depois começavam a formar uma barreira nos céus, se misturando com o nosso ar. Algumas nuvens com tonalidades diferentes e outras concentradas em lugares que não haviam rotas de aviões. O governo planejou algo que foi ocultado da população. A população afirmava que horas depois dos aviões passarem, caíam dos céus filamentos como substâncias químicas que causavam mal-estar nas pessoas. E aí, depois disso, acabamos entendendo o mecanismo que faz os ventos rotativos dos tornados e furacões. Isso já apresentamos na China e ganhamos um prêmio na França a respeito disso. No aeroporto de Bragança Paulista, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, o engenheiro mantém a pequena empresa que semeia nuvens. Além da observação a olho nu, este radar ajuda a localizar as nuvens formadoras de chuva, que vão receber um empurrãozinho para que ela realmente caia. É que as cúmulos congestos podem acabar se dissipando sem liberar uma gota d'água sequer. O engenheiro conta que as chuvas artificiais começaram a ser produzidas nos Estados Unidos na década de 30 e foram proibidas a partir dos anos 80 porque eram utilizadas substâncias tóxicas que causavam doenças pulmonares, como o iodeto de prata e o cloreto de sódio. Aqui só se usa água potável. Essa água aqui, ó. Água aqui. Estes bicos nas asas e embaixo do corpo do avião vão pulverizar gotas d'água muito maiores do que as que existem nas nuvens para garantir que chova. A gente pega aquelas gotas coletoras, né, produzidas nos bicos e passa no terço inferior das nuvens. As nuvens têm uma corrente ascendente, né? E elas vão subindo, só que as gotinhas de nuvens são mais leves e vão batendo por trás e ela vai crescendo. Quando chega num determinado tamanho, ela começa a cair, né, como se fosse gota de chuva. A partir de 2003, a Companhia de Abastecimento de São Paulo, a Sabesp, fechou contratos com o IMAI para melhorar o índice de chuvas sobre o sistema Cantareira. Ele abastece cerca de 55% da região metropolitana de São Paulo. O consultor da Unidade de Negócios de Produção de Água da Sabesp, Rodolfo Baroncelli Júnior, diz que antes de contratar os serviços, a empresa fez vários testes para comprovar a eficiência do método e que eles estão satisfeitos com os resultados, embora seja difícil medir o quanto as chuvas aumentam a quantidade de água no reservatório. Eu fiquei com a impressão seguinte, vendo o serviço que o seu Takeshi faz. Aquelas nuvens estavam todas formadas, ia chover de qualquer maneira, e a gente tem essa coisa do verão que começa a chover no início da tarde. O que muda vocês contratando esse serviço? Nosso objetivo é fazer com que a nuvem faça chover no lugar onde a gente gostaria que chovesse. O que acontece atualmente é que a nuvem não chove na região onde a gente gostaria que chovesse, ela vai chover na região onde é uma ilha de calor. Na Zona Leste? Por exemplo, na Zona Leste é mais urbanizado. O que a gente precisa é que ela chova na região que é uma bacia de contribuição das represas. Quando a gente tem o avião fazendo chover nessas nuvens, ela chove menos, porém ela chove no lugar onde a gente quer que chova.
Nuestro planeta está siendo expuesto deliberada y clandestinamente a una contaminación por aluminio, pero no ha habido una admisión pública. No hay investigaciones académicas y no se está informando sobre la naturaleza de las sustancias tóxicas que se dispersan en el aire. Las operaciones con aerosoles rociados en la atmósfera inferior, troposfera, que se mezclan con el aire que respiramos, han aumentado en frecuencia desde noviembre del 2014. La pulverización con aviones cisterna se ha convertido en un hecho cotidiano cercano que vuelve cielos azules emblanquecinos y cubiertos de nubes artificiales. E aí, depois disso, acabamos entendendo o mecanismo que faz os ventos rotativos dos tornados e furacões. São tão imprevisíveis quanto mortais. Eles surgem do nada, tocam o solo por apenas alguns segundos e deixam destruição e tristeza em seu rastro. E agora? Ficou mais claro para vocês esses tornados e furacões que surgem do nada, varrendo cidades inteiras? No Brasil, eles fazem buraco nas estradas para ganhar licitações que lhe rendem bilhões. Imagina os Estados Unidos, quantas licitações ganham para reconstruir cidades inteiras. Aqueles rastros químicos que vocês observam nos céus se resultam a isso. Eles querem controlar o nosso ar, as chuvas e os ventos do nosso planeta. Os Estados Unidos acusam a China e a Rússia de conduzir uma série de experiências para modificar a atmosfera da Terra com ondas de rádio de alta frequência. Já os cientistas americanos utilizam a HAARP para emitir ondas de rádio de alta frequência para manipular a ionosfera, enquanto o satélite chinês seismo-eletromagnético mediu os efeitos de distúrbios do plasma na órbita. Essas manobras militares causam grandes transtornos e transformações em nosso planeta. Isso afeta diretamente as aves e animais migratórios que se orientam pelo ar, vento e magnetismo da Terra. Misteriosamente, essas aves invadiram os céus das cidades. Longe de seu habitat natural, algo os orientou que era a hora de migrar. Isso aconteceu em Houston, Estados Unidos, conhecido como 30 Reis Ártico, estavam indo do Polo Norte para a Argentina. Essas aves são precisas e nunca erram suas migrações, onde percorrem mais de 20 mil quilômetros do Círculo Polar Ártico até o limite da Antártica. Campeões absolutos entre as aves migrantes, estavam bem desorientadas e longe de casa. Caramba, bicho, olha isso. Nossa, é muito passarinho, cara. Engraçado. Nossa, gente, onde será que eles estavam? Ali, tá acabando ali, ó. Aí, acabou. Uma nuvem de passarinho. Que coisa engraçada. E, de repente, caíram do céu, bem em frente ao prédio do governo estadual de Parral, no México, impressionando espectadores e funcionários. Eles não têm ideia do que aconteceu. Aquela cena macabra, onde vários pássaros despencaram do céu na frente deles. 5.000 pássaros da espécie mel rudiasa vermelha caíram mortos do céu pouco antes da virada do ano. O motivo seria o estresse provocado pela queima de fogos de artifício durante a migração da espécie. Perto dali, outro mistério intriga as autoridades. Milhares de peixes foram encontrados mortos nas margens do rio Arkansas. Como só uma espécie foi afetada, biólogos acreditam que os peixes tenham contraído alguma doença. O governo e a elite global jamais iam admitir essas manobras militares, mas um país acusa o outro de utilizar esse tipo de prática. Como visto anteriormente, muitos desastres não podemos mais dizer que são naturais, que foram ações da natureza. Já sabemos que nosso clima foi modificado e que o aquecimento global é uma farsa da Agenda 21. Colocam as responsabilidades sobre a população, que é o que vem acontecendo com o planeta é culpa nossa e não dele, e farão de tudo para salvar o planeta.
mesmo que isso reduza a população em até 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Isso é exatamente o que está escrito nas pedras guias da Geórgia. Este tipo de manipulación ambiental se lleva haciendo desde hace décadas por distintos países. Archivos desclasificados de Estados Unidos demuestran que la geoingeniería ya se aplicó como arma climática en los conflictos de las décadas de los 60 y 70, provocando lluvias torrenciales artificiales o sequías prolongadas en favor de las estrategias bélicas. É o bastante para você ou ainda quer ficar mais estarrecido do que já está? En España existe el Real Decreto 849/1986 que autoriza la modificación artificial de la lluvia, a la que denominan cínicamente modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, para que nadie entienda que están hablando de la lluvia. Apoyándose en esta ley, se llevaron a cabo multitud de peligrosos experimentos de modificación ambiental en la Comunidad de Madrid, sembrando las nubes con yoduro de plata durante el gobierno de Aguirre y su sucesor Ignacio González. Llama la atención que los expertos de estos gobiernos afirmaran repetidamente de manera irresponsable que el yoduro de plata era totalmente inocuo para la salud, como podemos comprobar en diferentes declaraciones a la prensa, cuando solo basta con echar un vistazo al prospecto de dicho componente fabricado por los laboratorios Merck para ver que es altamente nocivo para la salud. Indicación de peligro: tóxico en caso de ingestión o inhalación, nocivo en contacto con la piel, provoca irritación cutánea, provoca irritación ocular grave, puede irritar las vías respiratorias, se sospecha que provoca cáncer, muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Ainda digo mais. Com a utilização do iodo de prata foram utilizadas na Espanha por muitos anos, causando um surto de câncer no país, como podemos ver no boletim oficial do estado BOE 2000-153335, com a luta contra o granizo que caía do céu. Mais um exemplo de manipulação climática. A União Soviética, com seus aviões, despejaram sobre a nação uma fórmula composta com iodo de prata e cimento para dispersar as nuvens todo 1º de maio para celebrar o regime socialista soviético. Pequim manipulou o clima para que não chovesse nas Olimpíadas de 2008. Apesar de estarmos mostrando isso a vocês, há um grande esforço da mídia convencional em esconder ou desmentir esses fatos. Essas técnicas de controle climático, seus efeitos colaterais, o Brasil entrando de fato nessa Agenda 21 e a primeira onda do aquecimento global e a nova ordem mundial. Veja mais fatos históricos da farsa global. Só podemos crer que estamos em uma guerra não documentada. Se começarmos a pesquisar jornais e pesquisas investigativas de pessoas amadoras sedentas pela verdade, começarão a perceber que o objetivo não é proteger o ser humano, e sim aniquilá-los. Herrera, um importante membro da elite global, afirmou que as funções são para proteger das pessoas o seu bem-estar, mediante das previsões do tempo. E a foto que ele postou foi exatamente uma nuvem que mais parece rastros químicos para tentar normalizar esse tipo de prática comum ao redor do mundo. Afirmou ainda nessa mesma entrevista que nenhum país europeu possui satélites próprios e afirma que o suposto lançamento de satélites se efetuam desde o Porto Nacional de Kourou, um lugar inóspito na Guiana Francesa, uma colônia francesa mantida em segredo de Estado. Esse museu de Kourou há mistérios como na Área 51. Há fotos de uma nave inflável e uma foto de um lançamento fake de um satélite chamado Ariane, numa descarada montagem, outra farsa global financiada pelos Estados Unidos e Europa. Na entrada, existe um escroto monumento estranho. Outra farsa, são comprovadas que as imagens de satélites Meteosat são claramente imagens fakes, criadas por agências de elite global para justificar a enorme rastro que supõe essa fraudulenta montagem da Agência Espacial Europeia. Esses satélites fake que monitoram todo o planeta custam trilhões de euros aos 28 Estados-membros que empregam mais de 100 mil empregados diretos, sem contar as empresas terceirizadas que trabalham dia e noite para que a farsa seja aparentemente real. Esse apoio às políticas do meio ambiental e de câmbio climático faz parte da Agenda 21. Estão interligados ao eixo NASA e à IPCC. O que é a IPCC? Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Essas organizações são os principais grupos para disseminar nas mídias mundiais com notícias anuais e medidas para a tomada de decisões sobre o clima global. O que eles ditam serve de referências para as estações públicas seguirem à risca. Por sua vez,
Grupos ecologistas, ativistas ambientais e opinião pública internacional devem informar ao resto do mundo que o planeta está enfrentando uma calamidade global de dimensão catastróficas devido ao efeito estufa e ao aquecimento global, e que o culpado somos nós e que somos uma praga a se combater, dizendo que enchemos a Terra de pessoas, superpopulações, carros, construções e poluição, e poderão utilizar métodos jamais vistos para salvar o planeta e reduzir a população. A IPCC acusa o caos global causado pelo ser humano e usa para suprimir o fim da liberdade humana, sendo que os verdadeiros corruptos são eles, a elite global. O astuto climatólogo neozelandês Vincent Gray denunciou na cara dura que esse grupo de expertos da IPCC e NASA carecem de independência e, segundo ele, esses grupos são formados por funcionários e burocratas cientistas selecionados pela elite global e pessoas que estão favoráveis e convencidas do aquecimento global. O ex-presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, foi responsável por informar que os gelos do Himalaia podiam se desprender da Terra em 2035. Grupos não financiados pela elite desmentiu a falácia, e ele teve que admitir que foi um erro de cálculo. Mas até então, jornais da mídia global culpou o ser humano de tal calamidade. O gelo continua intacto no seu ciclo de congelamento. Depois, ele teve que se demitir, devido a atividades de orgias dentro do IPCC, e denúncias que ele expôs os planos da elite global, colocando em risco a integridade da cúpula que disseminam mentiras sobre o clima global. Hackers conseguiram invadir o banco de dados do IPCC e conseguiram provas de que estavam tramando desculpas para culpar a população mundial sobre o aquecimento global e aplicar sanções que privam o ser humano de como viver, pulverizar o céu em produtos químicos para tentar salvar o planeta do aquecimento global. As fotos que eles publicavam sobre o derretimento do gelo eram manipuladas. Usavam de meios de propagandas em conjunto com a NASA, aumentando em até 3 vezes os dados climáticos para parecer que estávamos morando em um quase inferno. Na realidade, isso gera muita grana ao redor do mundo, cria um diabo inexistente para nós, e o verdadeiro demônio está acima da pirâmide dando risada de tudo isso. Enquanto isso, queimam trilhões de barris de petróleo e nada disso é citado em seus dados. E acima de nossas cabeças estão a pulverizar nosso ar e com metais pesados, com as desculpas de proteger as camadas atmosféricas causando um bloqueio de radiação solar. É bem possível que eles são imunes a certos produtos, já que existem vacinas específicas. A elite global está imunizada para rebater o efeito colateral que isso faz, enquanto a população deve se vacinar com fórmulas duvidosas às pressas. De vez em quando, inventam uma vacina diferente para a população. Gastam milhões em propagandas para garantir que todo cidadão esteja devidamente marcado para sempre. A elite global tem um plano maligno para os próximos 10 anos, e não sou eu que estou falando. Vejam essa denúncia a seguir. O geofísico Marvin Erdon, a nível mundial, durante as últimas décadas, houve um aumento de constante intensidade e o nosso planeta está sendo exposto deliberada e clandestinamente a uma contaminação por alumínio. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e agora vocês já sabem sobre a Sabesp, NASA, IPCC e outros grupos ligados ao clima, que a ordem é a desculpa do aquecimento global, e que farão de tudo para salvar o planeta de um caos que eles mesmos criaram. Muito cuidado ao assistir esses jornais globais, que são controlados pela elite global. Muito cuidado ao ver uma matéria do aquecimento global. Não que esse canal seja dono da verdade, mas procure reunir informações ao máximo e se prepararem. E por mais que eles tentem diminuir a população, criar zika vírus, doenças cardíacas, doenças pulmonares, a fim de redução da população e de um jeito que apareça a morte natural, Deus ainda está no comando. Os cientistas ficam confusos em ver a população sobreviver, mesmo que eles tentam usar vacinas controladas, ar manipulado, mas Deus sempre reverte em saúde. A própria natureza que Deus deixou reverte tudo para nós. Até os alimentos que estão sendo feitos para a redução da população faz com que nascem filhos mais sadios, grandes, robustos e inteligentes. E Deus confunde até os sábios. Eles pensam que são deuses, que podem brincar com o ar, com o vento e com a saúde global. Mas na realidade, tudo isso faz parte de um plano espiritual que nem eu e nem você pode entender ainda. A ciência pira tentando nos massacrar. Mas continuamos vivos, denunciando e mostrando a verdade que esconderam de nós.
Deixe seus comentários e opiniões, eles são fundamentais para o crescimento do canal. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Até a próxima.